Pessoal, esta é a terceira parte do relato do relacionamento do rapaz que se auto-apelidou de Conde de Monte Cristo. Este relato completo está dividido em 3 partes. Se você já assistiu as partes 1 e 2 no canal, apenas continue assistindo este vídeo. Se ainda não assistiu, assista ela primeiro. Os links para as 3 partes estão disponíveis na descrição deste vídeo. Esteja avisado antes de continuar de que esta terceira parte é muito mais pesada do que a primeira e segunda. Aqui o rapaz relata os piores anos da vida dele. Ele relata que é possível cair ainda mais, mesmo depois de atingir o fundo do poço. Você vai ficar estarrecido com tudo que a moça com quem ele se relacionou fez ele passar. E mais estarrecido com ele por ter se deixado levar nesta relação por tanto tempo. Ao final, ele nos conta o que fez para tentar dar a volta por cima e se recuperar depois de tantos danos emocionais que sofreu. Antes de continuarmos, já deixe o seu like, pois isso nos estimula a trazermos cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Aproveite também e já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de tudo. Dados os devidos avisos, vamos então continuar. Parte 3, Cavando no fundo do poço. Bom, ainda no começo de 2006, depois de ter descoberto tudo que a Aline me fez, lhe tirado satisfações e ela acabar assumindo que o fez e invertendo a culpa de tudo para cima de mim, eu, paspalhão Blue Pill ao quadrado, assumi essa culpa e estava me achando um bosta, fracassado, que não fui homem suficiente com ela, não lhe dei a devida atenção. Enfim, estava arrasado e amargurado. Os primeiros dias após isso se seguiram de forma arrastada. Não tinha ânimo para trabalhar, ia a pulso da força porque tinha que ir mesmo. Não dormia esses dias mais no meu quarto, pois nele tinha a cama de casal em que passávamos juntos os fins de semana e me remetia a lembranças dela. Estava dormindo no quarto do meu irmão. A essa altura, obviamente meus pais já sabiam de tudo, mesmo porque nem se quisesse não conseguiria disfarçar. Dias depois, uns 3 dias eu acho, eis que ela me liga, de manhã na minha loja. Era um domingo. Me perguntou como eu estava e aquela coisa toda. Lhe disse que estava indo, me recuperando, mas que ia ficar bem. Ela me disse que estava muito chateada com toda aquela situação, que não esperava que tomasse esse rumo. Que estava com saudades, que viu que ainda gostava muito de mim, que me amava. Nisso eu lhe fui recíproco, disse que estava com muita saudade, a amava muito também. Que tinha refletido sobre tudo o que tinha acontecido e que concluí que não estava sendo um bom namorado ultimamente com ela, não a estava valorizando como deveria, deixei a relação cair na rotina. Ela me disse para nos encontrarmos à noite naquele dia para conversarmos. Ela me disse que estava na casa de uma amiga, que quando ela voltasse iria descer em uma estação de metrô e lá nos encontraríamos. Bom, se passou o domingo, fechei a loja, passei em casa e tomei um banho, me arrumei e fui lá buscá-la. Cheguei na estação e lá estava ela me esperando. Ela entrou no carro e nos abraçamos e nos beijamos, falando da saudade que estávamos um do outro. Parti para irmos a algum barzinho. Ela me pediu para passarmos no shopping, pois ela queria ir numa loja trocar um cartão presente que tinha ganho no serviço. Nesse meio tempo, no caminho conversamos algumas coisas. Eu, bestão, na esperança de voltarmos novamente. Lhe perguntei sobre o outro cara, se ela ainda estava com ele. Ela me disse que tinha saído com ele uns dias atrás, mas era uma relação sem futuro. Ele tinha noiva e ele deixou bem claro a ela que não largaria dela. Fomos numa livraria, e lá ela ficou o tempo todo na parte de livros esotéricos. Teve um que ela se interessou, se não me engano se chamava Encantamentos de Amor ou algo assim. Só para frisar, ela acredita muito em coisas esotéricas, feitiços, simpatias, macumbas e todas essas bostas inúteis. Ela decidiu levar esse livro. Pensei comigo, cacete, se ela está levando esse livro é porque ela pensa em fazer algum tipo de magia para tentar separar o cara da noiva, na esperança dela ficar com ele. Saímos dali, fomos a um boteco e tomamos umas cervejas. Ficamos ali mais ou menos 1 hora. Nesse tempo lhe perguntei o porquê do livro. Ela disfarçou e me disse que era para ter mais sorte no amor e tal. Demos uns beijos, uns amassos. Ela me disse que não queria dormir aquela noite na casa dela pois tinha discutido com a mãe e não queria vê-la naquele momento. Lhe sugeri irmos a um motel.
Ela me disse que tudo bem, mas que não iria rolar nada, que ela estava cansada e chateada sem clima com tudo o que havia acontecido. Eu disse que tudo bem e fomos. Na verdade, eu, otário, concordei mesmo ela falando isso na esperança de ao chegar lá e ficarmos a sós acabasse rolando alguma coisa. Errado. Chegamos lá, tiramos as roupas, ela ficou só de calcinha e sutiã e eu só de cueca e camiseta. Deitamos na cama e liguei a TV, comecei a querer beijá-la e tal e ela se levantou disfarçadamente e foi ao banheiro. Voltou, pegou o livro da bolsa e começou a ler. Eu a chamei para deitarmos juntos, ela pediu para mim esperar que ela estava dando uma olhada no livro, que já ia. Nisso, fiquei assistindo a TV e como estava cansado acabei pegando no sono e dormi. Acordamos no dia seguinte, estava chateado e constrangido com aquela situação. Ir para o motel, ficar semi-nus os dois e não rolar nada foi demais, me senti sem bolas e pinto naquele momento. Fui deixá-la em sua casa e fui para minha loja. A semana se seguiu, nós falávamos todos os dias pelo telefone. Óbvio que era eu quem mais ligava. Eu pus na minha cabeça naquele momento que eu deveria lutar por ela, reconquistá-la a qualquer custo, acreditava que o amor seria maior que qualquer problema e superaria tudo. Queria vê-la no fim de semana. Combinamos de sair no sábado. Chegado o dia, fechei a loja e fui buscá-la. Saímos, fomos a uma balada de rock em Pinheiros. Na volta, fomos ao motel. Diferente da vez anterior, ela estava toda fogosa comigo desta vez. Chegamos lá, entre beijos e amassos, ela viu na cabeceira da cama aquelas fantasias que os motéis costumam colocar para que o freguês possa comprar. Tinha uma de enfermeira, ela me pediu para comprar para ela, pois me faria uma surpresa naquele momento. Falei para ela abrir então e vesti-la. Ela pegou, foi ao banheiro, tomou um banho e pôs a roupinha de enfermeira. Detalhe é que ela passou um perfume daqueles que vendem em sex shop, que promete deixar o parceiro fortemente atraído. Saiu de lá pronta e começou a fazer a brincadeira em cima da personagem da roupinha. Enfim, ela se portou de uma maneira comigo naquele dia que jamais ela se portou. Ela estava tal qual uma puteia, me deu sexo selvagem gostoso a noite toda, fizemos coisas aquele dia que não tínhamos feito em mais de 3 anos de namoro. Realmente ela estava muito diferente. Acordamos, ela levou a roupinha para ela, a deixei na sua casa e eu fui para minha loja, todo feliz pela noite que eu tinha tido. Durante a semana, teve um dia, acho que era uma quarta-feira, que ela me ligou e pediu para buscá-la no trabalho quando eu fechasse a loja para a gente tomar umas. Topei e à noite eu fechei a loja e fui me encontrar com ela. Estávamos no barzinho, conversando, quando ela me perguntou o que eu havia achado dela no dia que fomos no motel. Eu lhe disse que foi ótimo, muito bom. Ela fez tudo o que um homem gosta que uma mulher faça para ele. Ela me perguntou se eu não achei que ela tinha se portado como uma vagabunda, se não passaria a impressão que ela era uma puteia se eu não a conhecesse. Eu disse que não, nada a ver. Mas perguntei a ela o porquê de ela estar falando sobre aquilo, fazendo essas perguntas. Ela me disse que havia comentado com umas amigas no seu trabalho a respeito e uma delas lhe disse que isso que ela havia feito comigo no motel passa uma imagem de uma mulher vulgar, VADIA. Por isso ela estava me perguntando. Mudamos de assunto, ficamos mais um pouco e fomos embora. Mas aquilo acabou ficando na minha cabeça, o fato dela fazer aquelas perguntas. Combinamos de sairmos na sexta ou no sábado do fim de semana que viria. Chegou sexta-feira e tentei ligar no seu celular. Estava desligado. Tentei várias vezes e fiquei desesperado. Liguei na casa dela e a mãe me disse que ela havia viajado com umas amigas, iria passar o fim de semana fora. Quer dizer, ali eu me senti um lixo, pois ela nem deu bola pelo fato de termos combinado de sair no fim de semana e simplesmente sumiu sem dar satisfação. Fiquei o fim de semana todo tentando ligar para ela, mas sempre dava caixa postal. Fiquei muito angustiado com tudo aquilo, estava totalmente perdido, cego, afogado nos meus sentimentos. Na segunda-feira ela me ligou. Estava com um tom mais agressivo, reclamando comigo que fiquei ligando o fim de semana todo atrás dela sendo que não tínhamos mais nada. Disse que só queria vê-la apenas e lhe perguntei onde ela tinha ido viajar. Ela disse que na verdade não tinha ido viajar, mentiu para a mãe dela.
Na verdade, ela passou o fim de semana com o outro cara que ela havia se envolvido, na casa dele, que ele tinha brigado com a noiva e ela foi lá ficar com ele. Fiquei abismado em ela me dizer tudo aquilo com aquela naturalidade, mas fiquei firme e não deixei transparecer isso a ela. Conduzi a ligação normalmente, desliguei. Depois eu juntei as peças do quebra-cabeça e me lembrei da transa que ela teve comigo no motel de forma incomum. Me fez comprar a roupinha de enfermeira caríssima e depois me veio com aquelas perguntas quando saímos durante a semana no barzinho. Ela me usou como uma espécie de cobaia. Foi um simples treino para ela ver a melhor forma de dar para o outro cara, sendo que ainda ela usou essa roupinha que eu paguei para dar para outro. VADIA, filha da putea. Fiquei muito chateado com aquilo. Fiquei imaginando que ela ficou o fim de semana todo dando procafa, nem lembrando que eu existisse enquanto eu ficava ligando para ela que nem um otário. Pus na minha cabeça naquele momento que não iria mais procurá-la, que ia tentar esquecer ela. Tive uma ideia, então. Faltava uma semana para o carnaval e resolvi fazer uma viagem para tentar dar uma limpada na cabeça, uma esparecida em tudo aquilo. Resolvi ir para uma cidade do interior da Bahia passar uns dias por lá. Fui para lá, fiquei por uma semana. Nesse período eu caí em tentação e liguei para a Aline algumas vezes. E foi lá que, por curiosidade em ver o Orkut da Aline, que criei a minha conta. Acabei vendo a foto do cara que ela estava ficando. Era um sujeito extremamente magrelo, japonês e com cara de mano vida louca. Ao ver a foto daquele cara me senti mais lixo ainda. Ser trocado por um imbecil daquele, puteia que pariu. Minhas bolas quase caíram naquele momento. Voltei de viagem e em seguida procurei a Aline. Liguei para ela e percebi que estava chateada. Lhe perguntei o que houve e ela me disse que tinha pedido as contas lá no seu trabalho, no telemarketing. Segundo ela, houve um desentendimento com uma supervisora de lá e ela não queria mais se submeter às ordens dela. Pediu para sair, então. Com isso, minhas esperanças se renovaram. Seria mais um ingrediente para continuar a alimentar as minhas esperanças de reconquistá-la. Segundo a minha lógica na época, ela estando longe das amigas VADIAs que fizeram a cabeça dela e do cara que ela estava envolvida, ela voltaria a ser comigo como era antes e posteriormente voltaria para mim. Chamei ela para sairmos, nos rever após eu voltar de viagem. Ela topou. Passei na casa dela à noite, a peguei e fomos para um barzinho tomar umas. Ela estava muito chateada por ter saído da empresa, pois além de ter ficado desempregada, perderia a faculdade que estava fazendo. A consolei, disse que logo ela arrumaria outro, que eu a ajudaria nisso. Nesse momento lhe pedi para voltarmos, colocar uma pedra em tudo o que aconteceu e começarmos uma vida nova juntos. Ela disse que iria pensar no assunto, para irmos saindo, vendo como iria ficar. Fiquei chateado pela resposta dela, mas como ela não disse não eu criei com isso uma ponta de esperança de que pudéssemos voltar a ficar juntos como antes. Ela entrou em um processo meio que de depressão. O cafa que ela estava saindo provavelmente deu um chute nela. E somado a ter saído do emprego, faculdade, perdido contato com as amigas VADIAs, ela estava bem para baixo, mal saía de casa. Foi então que eu arrumei um serviço para ela. Minha tia trabalha de forma autônoma prestando serviços à prefeitura. Não vou entrar em maiores detalhes, mas quanto mais contratos você fechasse, quanto mais você corria atrás, mais você ganhava dinheiro através de comissões. Ou seja, para a Aline seria uma boa, já que ela estava parada e seria uma forma de ela ganhar uma boa grana até ela arrumar algo melhor. Ela aceitou, pegou o material com a minha tia e começou a trabalhar nisso. Tinha que fazer visitas a lugares que fosse da prefeitura. Lhe dei dinheiro para pagar passagem. Tinha que fazer ligações aos clientes também. E como na sua casa ela vivia em pé de guerra com a mãe e a avó, ela não queria usar o telefone de lá e deixei que ela usasse a linha da minha loja. Mas ela não começou bem, não tinha conseguido muita coisa, estava desanimada. Foi então que eu lhe dei forças, palavras de incentivo e fui com ela durante uma semana fazer as visitas. Fomos de carro. Por conta disso, acabei deixando o rapaz que trabalhava comigo sozinho na loja. Enfim, nessa semana que eu fui com ela, acabou que fechamos alguns bons contratos e ela ficou muito feliz e animada, me agradeceu muito. Num dia, voltamos para a loja e fomos almoçar.
Durante esse almoço ela me disse que queria voltar a namorar comigo. Mas que era para eu ter paciência com ela. Ela estava muito para baixo e estava com alguns problemas ginecológicos também. E me prometeu que tão logo estivesse bem me daria muito sexo gostoso, que era só eu esperar passar esse mau momento dela. Fiquei muito feliz com isso. Voltamos ao normal, como éramos antes. Bom, por conta de eu estar saindo com ela de manhã para ajudá-la em seu serviço, como comentei, eu deixava o rapaz sozinho na loja. E eis que o pior aconteceu naquele dia. Ele acabou sendo assaltado e tive um prejuízo de uns 5.000 reais aproximadamente. Naquele momento, até então, eu não estava já em boa situação financeira. E isso veio a me prejudicar mais ainda. Parei então de ir com ela e dei dinheiro para a Aline pagar suas passagens quando fosse sozinha. Ela ainda foi algumas semanas, fechou um ou outro contrato, mas depois desanimou e saía só de vez em quando. Ainda assim sempre tirava uma graninha. Um dia ela me ligou logo pela manhã. Me disse que tinha tido uma briga feia com a mãe e que não ficaria mais lá. Ela estava indo ficar uns dias na casa da tia dela. Quando foi à noite, fui até lá onde ela estava agora, na sua tia, e conversamos. Ela me disse que iria arrumar um local para morar sozinha, pois segundo ela, o que ela ganhava de comissão nesse trabalho que ela estava com minha tia daria para ela manter. Eu me dispus a ajudá-la a procurar a casa, iria lhe ajudar no que fosse necessário. E, após muito procurar, achamos uma casa simples, R$ 500 de aluguel. Só que teria que dar 3 meses de depósitos adiantado, ou seja, R$ 1.500. Eu dei essa grana mesmo eu não podendo, acabei tirando dinheiro da loja que não devia. E isso me deixou bem apertado naquele momento, mas fiz pensando com aquilo em morarmos juntos. E foi o que acabou acontecendo. Eu fui lá dormir com ela 1, 2, 3 dias seguidos e ela me disse para morar lá com ela de vez. Só sei que com isso, em menos de 10 dias eu comprei toda a mobília e eletrodomésticos necessários. Gastei mais dinheiro ainda do que podia. Isso porque antes, umas semanas antes, eu já tinha pago uns R$ 800 numa loja de departamentos no shopping para pagar uma dívida antiga dela e limpar o seu nome. E o meu continuava sujo, cheio de dívidas que eu já estava ficando. Por conta desses gastos, a minha situação na loja já estava ficando crítica. Tive que dispensar meu funcionário e vender meu carro para corte de despesas. Minha jornada na loja, sem meu funcionário, era integral. Ou seja, trabalhava das 7 horas da manhã até as 21 horas de segunda a sábado e domingo das 8 horas às 13 horas. Ou seja, virei um escravo por conta disso. O trabalho que ela estava com minha tia ela abandonou de vez e ficava o dia todo sem fazer nada. Alternava entre ficar na nossa casa ou ficar na casa da mãe e vó dela, é isso mesmo, depois ficaram de bem de novo. Pedi para que ela me ajudasse na loja. Ela disse que iria começar a ir na parte da tarde. Mas ia muito tarde, quando ia, chegava por volta das 17 horas. O sexo era praticamente zero. Além de eu chegar em casa morto de cansado todos os dias, já tomava banho, comia alguma coisa e apagava na cama. Nas vezes que eu tentava, na maioria das vezes ela recusava, alegava que ainda estava com dores no útero, vivia falando que ia no ginecologista mas só enrolava. Nas raras vezes que começava a rolar ela sentia as dores que falava e parava ali mesmo. Ou seja, éramos quase 2 irmãos praticamente. Com o tempo ela não fazia mais porra nenhuma dentro de casa. Como ficava o dia inteiro lá, podia pelo menos cumprir as obrigações mínimas de uma dona de casa, que seria fazer uma comida, lavar a minha roupa, limpar a casa. Comida ela nunca fez. Eu tinha que levar quase todos os dias algum congelado ou pedir pizza, esfirra, fazer miojo. A minha roupa ela jogava na máquina e do jeito que lavava, bem ou mal, ela tirava e não passava. Se eu quisesse roupa passada tinha que eu mesmo fazê-lo. A casa ela até limpava, mas só de domingo e com isso aquele maldito cachorro, o Benny, isso mesmo, ela levou ele também, enchia a casa e as minhas roupas de pelo. Por conta disso tudo, estava bastante gordo e andava já parecendo um mendigo por conta das roupas velhas, surradas, amarrotadas que vestia. Bom, nisso já estávamos na metade do ano. Estava chegando o dia dos namorados. Eu resolvi fazer uma surpresa para ela, na verdade para nós dois curtirmos.
Mesmo muito apertado, fui em uma agência de viagens perto da minha loja e fechei um pacote romântico no valor de R$ 1.500. O pacote era um passeio de meia hora por São Paulo. Desceríamos em seguida em um hotel de luxo no qual teríamos um jantar à luz de velas e uma noite numa suíte bem bacana. Na verdade, queria também que rolasse uma noite perfeita e com muito sexo. Chegou o dia, eu avisei a ela que tinha uma surpresa, que era para ela se arrumar. Nos arrumamos e fomos para o local em que estava o helicóptero. Chegando lá, ela ficou muito feliz com a surpresa, ela sempre quis fazer um passeio desse. Voamos por meia hora. Realmente é um passeio muito legal de se fazer, ainda mais à noite. São Paulo vista de cima é muito bonita. Pousamos no hotel, realmente era um puta hotel mesmo, de luxo. Descemos, fomos para o restaurante. Chegando lá, eu informei a ela que teríamos o jantar e a pernoite. Ela não quis jantar, disse que eu agi errado em não avisar, pois ela não estava devidamente trajada. Eu disse que tudo bem e fomos para o quarto. Pensei comigo, hoje rola um sexo gostoso. Errado. Chegamos no quarto, ela ficou deslumbrada com tudo que tinha lá. Tiramos a roupa, mas ela quis ficar na banheira. Ficamos, mas ao tentar algo a mais ela evitava. Saímos de lá, nos enxugamos e fomos para a cama. Ela voltou para o banheiro em seguida e ficou secando o cabelo. Estava já frustrado e liguei a TV, comecei a ver uns programas sobre a Copa 2006, era a época da Copa, e acabei dormindo. No dia seguinte, acordamos, eu estava puto de não ter rolado nada e a deixei em casa. Fui trabalhar bem chateado por ter gasto uma puta grana para nada. Bom, nos meses seguintes ela começou a ter mais contato com a prima dela, a Bruna, nome fictício. Ela começou a ir na casa dela, ela vinha na nossa. Nisso, já estávamos na época de Natal. Eu estava praticamente em processo falimentar na minha loja. Estava com boletos atrasados, estava com baixo estoque de mercadorias. Estava tirando o coelho da cartola para manter a loja de pé e ainda manter a casa. Mesmo assim resolvi fazer a ceia de Natal em casa, chamamos a família dela e meus pais. Ela ganhou da avó dela um PC, coisa que era um sonho para a Aline e estava se realizando naquele momento. Nisso estamos agora já no começo de 2007. Por conta do PC, se ela sem ele já não fazia porra nenhuma e mal me ajudava na loja, com ele ela praticamente largou mão de tudo de vez. Seu contato com a sua prima Bruna era cada vez maior. Marcaram de ir sábado em uma balada. Me convidei para ir, mas ela me disse que era um rolê só de mulheres, que eu devia fazer o mesmo, sair com meus amigos. Nisso ela foi, dormiu na casa da Bruna e no domingo foi para a casa da mãe dela. Eu fechei a loja e passei em seguida para buscá-la por lá. Por conta do PC em que ela ficava direto, ela localizou todos os contatos dela da época do telemarketing, através do Orkut. E paralelo a isso, seus rolês com a Bruna se tornaram constantes. Muitas vezes eu ia para o apartamento de um primo meu ou ia para a casa da minha mãe. Teve um fim de semana que foi foda. Ela marcou um churrasco em casa com algumas amigas dela da época de telemarketing e fez eu comprar tudo, carne e bebidas. O fiz e chegou no domingo, pela manhã, antes de eu ir para a loja, ela veio conversar comigo. Me disse que não era para eu aparecer por lá enquanto tivesse rolando churras, pois além de ter só mulher lá ela havia mentido para as amigas que morava sozinha, que estava trabalhando e ganhando bem. Típica coisa de mulher que quer fazer inveja para as amigas, não ficar por baixo. Eu fiquei chateado, mas aceitei. Fui trabalhar e quando deu a hora de fechar a loja, fui para a casa de meus pais em seguida. Almocei e dormi, iria esperar ela me ligar. Quando ligou, já eram quase 20 horas e fui para lá. Quando cheguei e fui trocar de roupa, tomei um susto. Abri o guarda-roupa e a minha parte estava vazia. Lhe perguntei e ela me disse que tinha colocado tudo num saco e escondido num quartinho que tinha fora de casa, para as amigas delas não perceberem que ela não morava só. Achei muito humilhante aquilo, minhas roupas todas num saco e lixo por conta de um capricho débil e imbecil dela. Nisso já estávamos chegando ao meio do ano. Nessa época ela inventou de fazer a tal de escova progressiva, daquelas que usam formol. Por coincidência, um dia antes dela fazer saiu uma notícia de uma mulher que havia morrido por conta do excesso de formol na escova que tinha feito.
A Aline fez e horas depois começou a sentir mal, mais por causa da reportagem do que sentir algo mesmo. Só sei que eu fiquei várias noites dormindo pouco, tudo graças a ela me torrando o saco querendo ir ao pronto-socorro casa da mãe dela. Vivia achando que estava passando mal. Bom, mas mesmo assim ela estava bem afinada em sua amizade com a Bruna. A Aline andava muito estranha ultimamente. Apesar desse problema que mencionei, ela andava muito cheia de alegria, vivia na internet com a prima, viviam marcando rolês. Uma semana eu decidi com ela, numa quinta, que iríamos sair no sábado à noite, pois fazia muito tempo que não saíamos. Ela aceitou meio a contragosto, mas topou. Chegou o sábado. Eu tinha pedido para um primo meu ir para minha loja ficar lá para eu poder descansar e sair numa boa noite com a Aline. Fui para casa. Isso eram umas 10 horas da manhã. Cheguei. Ela estava na internet, como sempre. Tomei um banho e avisei para ela que iria dormir, descansar para a gente sair à noite e eu não estar cansado. Fui deita, quando percebi que ela estava ao telefone com a prima. Só que ela conversava cochichando, para eu não ouvir a conversa dela na sala estando no quarto. Resolvi averiguar. Quando entrei na sala ela rapidamente disfarçou e começou a falar normal. Achei aquilo estranho e de repente me bateu um raro momento de racionalidade. Ela estava falando com a prima, mas de outro cara que ela supostamente estava se envolvendo, saindo e eu não tinha me ligado até então. Me levantei, me arrumei e saí de casa que nem um foguete, sem me despedir dela. Fui para a loja, eram umas 14 horas, iria fechar. Cheguei e dispensei meu primo. Comecei a analisar tudo o que estava me acontecendo, passou um filme de tudo o que tinha acontecido desde o primeiro dia que conheci a Aline. Vi que estava sofrendo muito dentro daquela relação, que entre sofrer dentro ou fora, tinha que optar pela segunda opção, pois pelo menos tinha a chance de esquecer e ter vida nova. E assim decidi. Liguei para minha mãe informando que estava saindo fora da Aline, que a partir daquele dia iria voltar para a casa de meus pais. Fechei a loja e fui para casa. Chegando lá, a Aline estava na cozinha e disse a ela que precisávamos ter uma conversa muito séria. Sentamos e lhe disse que não dava, mas que eu iria arrumar minhas coisas e iria embora para a casa de meus pais. Ela começou a querer fazer chantagem emocional, joguinho, mas quando viu que eu estava irredutível ela entrou em desespero. Começou a chorar, a dizer o que seria dela sem mim. E eu continuei batendo o pé, estava realmente decidido a terminar com aquilo. Aí, ela começou a apelar. Se ajoelhou aos meus pés, abraçou minhas pernas, implorou para que não fizesse isso. Não recuei, lhe disse que não queria mais aquela situação para mim. Lhe disse que nem sexo a gente não tinha fazia tempo. Ela me disse em seguida, tá bom, então, nós vamos transar, eu prometo. Vamos lá no quarto agora, Conde, vou te dar sexo bem gostoso. Só olhei para a cara dela, me afastei, arrumei as minhas coisas e fui embora. Lhe disse que no dia seguinte passava lá para pegar mais algumas coisas. Cheguei na casa de meus pais e lhe contei a novidade. Eles se mostraram solidários a mim e felizes. Minha mãe me disse que rezava todo dia para que eu largasse a Aline e voltasse para casa. Parte final. Bom, no dia seguinte, domingo, eu acordei e fui para minha loja. Aliás, sobre a loja, eu já tinha pensado bem e resolvi entregar o ponto para o dono. Estava tão atolado em dívidas, não tinha mais de onde tirar, não tinha mais condições de manter o negócio em pé, além de estar desanimado em continuar à frente por conta disso. Já lhe devia 2 meses de aluguel e durante a semana seguinte me reuni com ele para definir esses detalhes. Já falo sobre isso mais adiante. Fechei a loja e liguei para a Aline dizendo que iria passar lá para pegar meu DVD, TV e aparelho de som. Seriam as únicas coisas que eu queria de volta, o resto, móveis e eletrodomésticos, ficariam com ela. Cheguei lá, ela estava naquele clima de velório. Recolhi minhas coisas, coloquei no carro, do meu pai, que me emprestou, e ainda conversamos um pouco. Ela me disse que na noite passada tinha saído, estava chateada com o que tinha acontecido, foi com umas amigas em uma balada. Eu nem dei muita atenção a isso e queria ver com ela sobre a casa, pois teria que devolver a chave na imobiliária. Tratamos disso, combinamos de durante a semana resolver essa situação. O que eu deixei lá na casa acabou indo para a casa da mãe dela.
Enfim, de certa forma estava resolvido essa questão. Semana que segue. Era metade de setembro e na conversa que tive com o dono do ponto, chegamos ao acordo de entregar no último dia do mês. Fiquei lá por mais uns 20 dias se não me engano. Na segunda-feira fui à Lan House para olhar o Orkut da Aline, ver o que ela estava fazendo ultimamente. Como fazia tempo que não via, me despertou a curiosidade. Foi então que eu descobri que ela estava saindo com um cara, pelos papos que eu vi por lá. Deduzi então que ela já estava saindo há um bom tempo com ele, provavelmente era a respeito dele que ela cochichava com a prima no sábado quando eu me dei conta do que estava acontecendo. Naquele mesmo dia ela me ligou. Aquela mesma babaquice, querendo saber como eu estava e tal. Nisso eu lhe falei sobre esse cara que vi no Orkut dela. Ela me disse que o conheceu no sábado em que terminamos, na balada que ela me disse que foi. E que eles estavam no processo de se conhecer e tal. Não disse mais nada, me despedi e desliguei. A cara de pau e o cinismo dela eram impressionantes. Nos dias seguintes eu continuei olhando o Orkut dela. Na época eu mesmo me perguntava o porquê de ficar me torturando fazendo isso, mas a minha curiosidade era maior. Ela mudou o nick para namorando, e ele fez o mesmo. Ela começou a colocar fotos deles dois juntos, o chamava de amor, de lindo etc. Claramente ela estava fazendo isso para me atingir. Dias depois ela apareceu na loja. Me disse que passou para dar um oi, ver como eu estava, que apesar de tudo o que aconteceu queria que fossemos amigos pois ela me considerava muito. Conversamos um pouco e ela me mostrou a nova tatu que ela tinha feito. Um enorme dragão nas costas, de ponta a ponta. Fiquei pasmo com o tamanho da demência dela. Fez isso pois o cara que ela estava namorando curtia tatutos, rock e ela queria com isso fazer uma média com ele. Ela era uma pessoa totalmente sem personalidade, extremamente volúvel. Só um detalhe. Tinha uma loja do lado da minha em que o dono era um cara super gente boa, éramos amigos e a filha dele também era super gente boa. A Aline nas vezes que ia na época por lá acabou fazendo amizade com ela. Dias depois a Aline foi lá de novo. Conversamos rapidamente e em seguida, como ela tinha visto que a filha do dono da outra loja, a Silvia, nome fictício, estava lá, ficaram um bom tempo conversando. Depois ela ainda veio na minha loja e começou a me dizer que me amava de verdade, estava com aquele cara por carência, pediu para sairmos aquele dia, que ia ser tudo diferente. Obviamente me neguei a todas as tentativas dela, por mais que a Matrix me empurrasse na sua direção, fui forte e bati o pé. Pedi para ela não me procurar mais, seguir a vida dela que eu seguiria a minha. Ela então me pediu um último favor, pediu que a deixasse em um lugar, na casa de uma amiga. Eu disse que não, que iria fechar a loja e iria para casa pois estava muito cansado. Mas ela insistiu, falou que era perto dali e tal. Enfim, ela me encheu tanto o saco que acabei a levando ao local. Deu o horário, fechei a loja e fomos. Em primeiro lugar ela mentiu que era perto, era um pouco longe. Em segundo lugar não era casa de amiga dela porra nenhuma. Chegando lá ela me apontou a casa que ela iria ficar. Pediu para que eu parasse um pouco antes. Parei, ela se despediu de mim e desceu. Eu ainda fiquei lá parado observando ela. Ligou para alguém e em seguida ela foi em direção à casa. Quando abriram o portão para ela eu saí com o carro e passei em frente. Vi que ela na verdade tinha feito eu a levar na casa do cara, ela estava na garagem abraçando e beijando ele. Eu fiquei muito puto, saí cantando pneu e fui dali até em casa xingando-a pra caramba. Porra, eu era entregador de bucete agora, era um foda delivery. Vai tomar no C. A viada e a filha da puta tinha prazer sádico em me sujeitar a essas humilhações. Mas, mal eu sabia o que ela queria, de fato, vindo esses dias atrás de mim e nesse último tentar de toda forma dar para mim. A Silvia, assim como o pai dela, era minha amiga também, devido à amizade que eu tinha com seu pai e pela proximidade das lojas. Ela veio na minha loja e disse que precisava conversar comigo. Já era quase final de expediente e pudemos conversar numa boa. Ela me pediu, antes, que eu não comentasse nada com a Aline sobre o que ela iria me falar. Aceitei e então ela me falou. Me disse que a Aline contou a ela que estava namorando um cara, mas que ele meio que maltratava, cagava e andava para ela,
só a queria para sexo e nada mais. Ela já estava receosa sobre o futuro dessa relação, visto que o cara era baladeiro e mulherengo. Então a Aline disse para Sylvia que nas últimas transas com ele ela não usou camisinha e estava com forte suspeita de ter engravidado dele. Ela pensou então em transar comigo e se confirmasse a gravidez, eu assumir, sendo que era do cara e eu nem iria desconfiar. Ela disse a Sylvia que me achava mais responsável para ser o pai de um filho dela do que o outro. Isso deixou a Sylvia muito revoltada, pela cara de pau, cinismo dela dizer isso. A Sylvia me disse que se segurou bem para não dizer umas boas a Aline e que estava me contando aquilo para eu ficar esperto com ela. Disse a Sylvia, então, que a Aline tinha me chamado para sair, mas graças a Deus usei a cabeça e não aceitei. Com isso, somado mais tudo o que ela havia me feito, definitivamente resolvi riscá-la da minha vida e seguir em frente, priorizando resolver meus problemas, dívidas, arrumar algo para fazer depois que eu entregasse o ponto. Ela tentou me ligar diversas vezes, mas eu decidi não mais atendê-la, cortar de vez qualquer contato. Bom, a loja já estava falida. Somando tudo, todas as dívidas que eu tinha, deu quase 30 mil reais. Fiquei meio perdido, num mato sem cachorro. Não quis recorrer ao meu pai, pois ele já tinha me ajudado muito anteriormente e não queria envolvê-lo nisso, quis resolver sozinho. Afinal de contas, se eu me enfiei naquele buraco era eu mesmo que teria que sair. E, como meu próprio pai me ensinou, eu iria assumir todas as responsabilidades pelos meus atos. Foi quando me lembrei da minha tia, aquela mesma que trabalhava como autônoma para a prefeitura e resolvi que iria trabalhar nisso até conseguir pagar tudo que eu devia e pôr minha vida em ordem. Fui à noite à casa dela, lhe expliquei a minha situação. Ela já estava a par de tudo o que a Aline havia me feito. Ela me adiantou para pagar as dívidas mais urgentes 4 mil reais. E ela descontaria aos poucos conforme fosse pagando minhas comissões das minhas produções, sem juros, apenas para me ajudar. Nunca me esqueci e jamais vou me esquecer a força que essa minha tia me deu. Tenho uma dívida de gratidão eterna com ela. Chegou o fim do mês. Entreguei o ponto ao dono. Conversamos bastante, lhe agradeci, paguei um aluguel que estava atrasado e lhe prometi que no fim do próximo mês lhe daria outro. Ele aceitou, lamentou muito que não tivesse dado certo e me desejou sorte na minha nova empreitada. Segunda-feira, dia 1 graus de outubro de 2007, começava no meu novo serviço com a minha tia. Levantei cedo, tomei café e antes de sair minha mãe me desejou sorte, dizendo que eu iria sair daquela situação. Lhe agradeci, abracei-a e saí. Entrei no carro, do meu pai que me emprestaria para trabalhar, e antes de ligá-lo e sair, fiz uma oração e comecei a pensar em tudo aquilo que me aconteceu. Me passou todo o filme, todas as humilhações a que me submeti, todas as minhas irresponsabilidades comigo mesmo. E que agora estava liberto, o pesadelo estava chegando ao fim. Eu prometi naquele momento a mim mesmo que não pouparia esforços e suor para pagar todas as minhas dívidas e reconstruir a minha vida a partir de então. Provaria a mim mesmo que do mesmo jeito que me afundei naquela bosta toda eu iria sair, dar a volta por cima. Não iria me abater com tudo aquilo, não iria me entregar daquele jeito. Fiquei de outubro a dezembro trabalhando o dia inteiro, entrei de cabeça nesse trabalho, me dediquei muito. Fazia visitas a clientes até nos fins de semana, chegava tarde em casa. Nesse período consegui pagar metade das minhas dívidas, com muito suor, trabalho e esforço. Nesse meio tempo, fiquei acompanhando-a pelo Orkut. Ela acabou ficando com o cara, namorando sério. Ela tinha feito mais uma tatu, desta vez com o nome do cara, no braço. Postava fotos e mais fotos deles dois juntos embaladas, shows, dia a dia. E, para minha surpresa, fiquei sabendo depois que em dezembro daquele ano ela se casou com ele, de papel passado e tudo. E foram morar juntos na casa dos pais dele. Chegou o ano novo. Embora estivesse trabalhando bem, pagando minhas dívidas, estava muito gordo, para baixo, deprimido. No dia 31, à noite, meu irmão tinha viajado para a praia e então tinha ficado em casa só eu e meus pais. Eles se arrumavam para ir na casa da minha avó passar a virada por lá com os restantes da família. Eu resolvi não ir, quis passar sozinho aquela virada, embora eles insistissem para que eu fosse.
Mas pedi que eles respeitassem a minha decisão e eles assim o fizeram e foram. Eu tinha comprado umas caixas de Skol-Lata, pus na geladeira e fiquei lá fora, no quintal sozinho, bebendo, refletindo, relembrando todas as bostas, humilhações que havia passado. Quis ficar só naquele momento, passar aquela virada daquela forma melancólica, sozinho para eu sentir e ver o quanto tudo aquilo era ruim, dolorido, triste, vergonhoso, para nunca mais me sujeitar a passar por nada daquilo novamente. Na minha cabeça, 2008 era ano de vida nova, e assim se seguiu. A partir de janeiro comecei a fazer uma dieta e a fazer caminhadas pela manhã. Estava com 130 kg e me dispus a mudar aquela situação. Continuei meu serviço, estava cada dia melhor, fechando bons contratos, fazendo uma ótima carteira de clientes. Eu acho que em abril, se não me engano, eu consegui finalmente pagar todas as dívidas provenientes da loja. Faltava só limpar meu nome, o que naquela altura do campeonato era de menos, visto que as dívidas da loja envolviam nomes de terceiros e não o meu. Por isso que priorizei pagar isso primeiro, obviamente. Chegamos a junho de 2008. Naquela altura já estava de nome limpo, livre de dívidas e já havia pago a minha tia o dinheiro que ela me emprestou, assim como paguei uma grana que um grande amigo meu me emprestou posteriormente. Já tinha perdido uns 20 kg graças à minha força de vontade e determinação. Já tinha uma vida normal, tinha esquecido bem da Aline, embora sempre estava acompanhando os passos dela pelo Orkut. A essa altura já tinha PC em casa. Nesse período todo pós-Aline, conheci e cheguei a me relacionar com algumas garotas. Começava bem, mas sempre acabava me dando mal, seguia sempre o mesmo roteiro, as tratava bem, era romântico, mandava rosas, bombons, era gentil, atencioso, ligava sempre, me preocupava, fazia favores na intenção de agradar. Mas sempre elas me largavam ou me tiravam para miguxo, sendo que depois eu via que estas mesmas acabavam ficando com caras nada a ver, que cagavam e andavam para elas. Apesar da minha vida ter melhorado muito no aspecto financeiro, físico e psicológico, isso ainda me incomodava e me confundia muito. Afinal, como lidar com as mulheres? O que elas querem de fato? Onde eu estava errando? Eu era romântico, atencioso, cavalheiro, amigo, sensível, prestativo, mas mesmo assim não conseguia me dar bem com elas. Não foi assim que eu cresci sendo ensinado pela professora na escola, pela minha mãe, pela mídia, sociedade, amigos, demais mulheres. Foi então que eu comecei a fuçar na internet sobre o assunto. Conheci os blogs e as técnicas puas. Pareciam ser a solução dos meus problemas. Comprei alguns e-books e comecei a colocar em prática tudo o que vi naquele material. Voltei a frequentar baladas, barzinhos e chavecava várias mulheres, usando openers, peacocks, nakes e todas aquelas bostas que eles ensinam. Não tive muitos resultados, pois quase sempre não pegava ninguém e quando pegava, além de ser medianas, acabava caindo nas velhas armadilhas e truques da Matrix. Teria que ser uma pessoa que não era, robotizado, sempre teria que agir daquela forma imbecil, colocando a mulher em uma condição acima da minha, vivendo um personagem que não tinha nada a ver comigo. E, como todos sabem, mais cedo ou mais tarde as máscaras sempre caem. Mesmo assim eu continuei fuçando pela internet. Coloquei no Google na procura, como lidar com as mulheres. E apareceu várias opções. Mas a que me chamou a atenção foi um link de um tal de Nessar Halita. Vi e pensei, que porra é essa? Abri o link e vi que tinha que baixar o livro, que não teria que pagar nada. Então, baixei. Comecei a ler o livro. No começo eu dei risada, achava esse tal Nessar um louco varrido que não gostava de mulher, um frustrado, revoltado. Mas, conforme fui lendo o livro comecei a me identificar com todas as situações que ele expunha ali e fui mudando minha opinião a respeito dele gradativamente. E ele tinha argumentos irrefutáveis, não dava para discordar do que ele dizia ali. Nunca na minha vida tinha visto algo tão verdadeiro, que mostrava de fato como as mulheres são. Devorei o livro em pouco tempo. Me interessei mais pelo autor, estava admirado pelo que ele escreveu ali, aquilo tudo que ele dizia era verdade mesmo, foi um soco no meio da minha cara, um choque de realidade. Baixei todos os outros livros dele e fiquei fã de Nessar. Ele me abriu os olhos para algo que eu jamais conseguia enxergar.
Ali já estava entendendo tudo o que eu passei até então com a Aline e as demais mulheres que já havia me relacionado. Percebi que elas têm um lado obscuro, são utilitaristas, ególatras, que se relacionam com os homens pelo que eles têm a oferecer a elas e não pelo que ele é em si. Que não adiantava nada ser bonzinho, pois elas sempre acabam premiando com o melhor delas os canalhas marginais. Que nós homens somos induzidos ao erro desde que nascemos pela sociedade e mídia feminista sexista que faz com que acreditemos que as mulheres são deusas acima do bem e do mal, que são seres puros, inocentes, frágeis, angelicais. Enfim, estava saindo do estado de coma da Matrix e despertando para a real. Comecei a fuçar mais ainda sobre ele, desta vez no Orkut. Descobri a comunidade Nessarra Alita, e na esteira fui conhecendo as demais, Olodo, MGHB e a perdedor mais foda do mundo. Essa última aliás foi a que mais me chamou a atenção e descobri o blog do Silvio. Comecei a ler as reais fundidas que o búfalo viril reprodutor, com a maior libido da América Latina, metia em cada postagem sua, a verdade cada vez mais clara esfregada na minha cara. Fiquei um bom tempo acompanhando seu blog, conheci depois o blog do Doutrina e entrei nas comunidades, mas fiquei um bom tempo só acompanhando, lendo os tópicos apenas, absorvendo o que a turma da Real escrevia, aprendendo. E também porque acessava pouco a internet naquele tempo, pois trabalhava o dia inteiro. Fiquei assim, apenas acompanhando as comunidades e blogs, até o início de 2010, com meu perfil real naquele ano eu já estava com a minha loja que tenho atualmente e passei a dispor de mais tempo. Então, resolvi criar uma outra conta no Orkut, um fake, para participar e postar mais ativamente. O meu primeiro que criei foi do Batman, devido a eu ser fã deste também. Posteriormente, troquei por esse atual do Conde de Monte Cristo, pois achava que me identificava mais com esse personagem, tinha mais a ver com a minha história de vida recente. Comecei a postar com frequência, a participar mais. Por me identificar com tudo aquilo, por achar o quão grande foi ter descoberto tudo aquilo, eu me senti em dívida com a Real, não achava justo guardar para mim apenas um conhecimento tão precioso, sendo que existem milhões de homens mundo afora que passam infernos semelhantes e até piores do que eu passei e não têm esse conhecimento. Comecei, então, a disseminar, semear a Real pela internet afora, postar o link para baixar livros de Nessarra Alita, blogs, fóruns, comunidades da Real. Ali se iniciavam as peregrinações do Conde. Bom, voltando a 2008, estava indo muito bem no serviço com a minha tia, mas a minha veia empreendedora, de comerciante falou mais alto. Resolvi, com algumas economias que eu já dispunha naquele momento mais uma força que meu pai me deu, voltar a ter uma loja novamente. Comecei a pesquisar pontos e acabei achando esse que estou hoje, muito bem localizado e boa clientela. O início e transição foi um pouco duro, mas já esperado. Trabalhei bastante, reformei o ponto, melhorei o atendimento e deixei com uma gama grande de serviços e mercadorias. Hoje em dia estou muito bem, posso dizer que estou no caminho certo para me garantir um futuro melhor, mais tranquilo para mim. Sobre a Aline, estava há uns 2 anos sem ter contato algum com ela. No começo do ano passado a mãe dela me ligou, conversamos e ela me pediu um favor. Queria que eu fosse com ela resolver uma pendência que tínhamos em comum e só eu poderia resolver por conhecer a pessoa referente à pendência e por estar meu nome atrelado a isso. Só uma observação aqui. A mãe da Aline era uma pessoa muito bacana, correta, honesta. Sempre me tratou muito bem. Nas horas de aperto que tive por conta da filha dela ela chegou a me dar uma força em algumas ocasiões. Não tive qualquer problema com ela nesse tempo todo. Bom, marquei de me encontrar com a minha ex-sogra no dia seguinte. Eu já estava bem, tinha comprado já um carro zero, estava magro, enfim, era um outro homem naquele momento. Chegando lá, para minha surpresa, adivinhem quem estava lá junto? Isso mesmo, a Aline. Quando eu a vi não criei caso, a cumprimentei normalmente, conversamos um pouco. E, sinceramente, olhando para ela ali, me perguntei como que eu fiquei tanto tempo me humilhando por um lixo daquele. Ela estava aparentemente mais gorda, cabelo mal cuidado sem chapinha, estava com o semblante bem mais acabado do que eu tinha visto da última vez. Lhe perguntei como estava o casamento, e ela me disse que tinha se separado pois a convivência junto com ele e os seus familiares ficou insuportável. Mesmo assim ela aguentou para não terminar o seu casamento por conta disso apenas.
Mas ela descobriu depois que o seu marido a traía com outras, sempre a deixava sozinha em casa alegando sair com os amigos para beber e na verdade saia com outras mulheres. Ela me disse que ao descobrir decidiu terminar e voltou, de novo, para a maloca que ela sempre viveu, mas nunca gostou de morar lá, sempre querendo arrumar algum otário provedor que a tirasse dali. Estava desempregada, percebi nela um ar meio depressivo. E ela me elogiava o tempo inteiro, do tipo nossa, mas como você está diferente, está magrinho, lindo puxa, que carro bonito você comprou, parabéns, está namorando. Se estiver, ela é a mulher mais sortuda desse mundo. Não procurei em nenhum momento isso, confrades, mas me senti plenamente vingado naquele momento. Resolvi a pendência com a mãe dela, deixei tudo em ordem. Elas me pediram uma carona, estava chovendo, mas lhes disse que não poderia pois tinha que resolver algo urgente naquele momento, não iria dar. Elas se foram, eu entrei no meu carro. Estava com uma sensação estranha, parece que tinha tirado das minhas costas um peso enorme. Sem querer eu tinha me vingado dela. Ela estava totalmente por baixo naquele momento e eu ali estava vitorioso. Como diz uma postagem do blog do Doutrina, sucesso, a verdadeira vingança do homem honrado. Me lembrei, naquele momento, da frase que Edmond Dantes escreveu na parede da sua prisão, no momento de seu maior sofrimento. Deus me fará justiça. Fim. Bem pessoal. Chegamos ao final desta série completa do relato do Conde. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar sempre por dentro de nossos próximos vídeos. Nos conte nos comentários o que você achou deste relato. Você se identificou com alguma das situações que ele descreve? Nos conte nos comentários suas experiências. Eu, o seu narrador, falarei um pouco sobre minhas experiências pessoais agora. Confesso que já vivenciei muitas das situações que o Conde relatou. Não necessariamente todas elas com a mesma pessoa. Mas sim, ao longo de diversos relacionamentos que tive durante a minha vida, vivenciei com pessoas diferentes diversas situações semelhantes às que ele descreve. Situações como ouvir a garota cochichando em ligações, me usar como táxi, me usar como contato gastronômico, me usar como cobaia sexual para testar antes comigo coisas que ela pretendia fazer com outro, me chantagear emocionalmente para pagar dívidas, conseguir fazer procedimentos caros no cabeleireiro e muito mais coisas. Também acompanhei por vários anos muito conteúdo PUA. Nomes como Paul Janka, RSD, Real Social Dynamics, Tyler Durden, este é o nickname do ruivo do RSD, e não outro, do filme Clube da Luta, Tim Max do RSD, e também outro cara do RSD que não convém citar o nome aqui, mas cujas iniciais são J.B., pois ele viria ao Brasil em 2014, mas explodiram na mídia reportagens dizendo que o famoso PUA viria ao Brasil ensinar os homens a seduzir mulheres e as FMMs caíram em cima, condenando a vinda dele. Surgiram protestos em vários lugares do mundo, especialmente na Austrália, contra ele. É incrível como esse pessoal se une para cancelar alguém que tenta quebrar o status quo. Depois disso, o nome dele entrou na lista negra e ele meio que sumiu do radar. Acompanhei também muitos dos chamados gurus, do RSD e também outros como o Richard, o Mystery, entre outros. Tentei aplicar técnicas de PUA e obtive muito sucesso. Em parte, provavelmente por causa de minha aparência. Sou bastante tímido, e por isso, tenho muita dificuldade de iniciar o contato com a pretendida. Mas apesar disso, sou bastante alto, tenho 1,92 m e sou loiro, de olhos verdes. Isso já representa bastante para o primeiro contato. Mas bem, percebi que estas técnicas têm severas limitações. Elas servem muito bem para conseguir relações casuais. Mas para manter uma relação de maior prazo, um namoro, casamento, etc., elas não servem, pois não é possível manter-se em um personagem que você não é 100% do tempo. Uma relação mais duradoura só surgirá se houver conexão real entre os parceiros. Percebi então que seguir métodos PUAs não seria a melhor escolha se minha intenção fosse relacionamento sério. Tempos mais tarde fui conhecer a teoria da Red Pill, o que são Red Flags, VSM, IPG, etc. E comecei a entender melhor a dinâmica dos relacionamentos humanos e identificar cedo no relacionamento determinados padrões comportamentais que poderiam levar ao caminho do fracasso.
Comecei a entender melhor como funciona a mente feminina. Como na expressão em inglês, what makes them tick. Só então comecei a me livrar de potenciais problemas ao menor sinal. Claro, ainda cometi muitos erros. O processo de aprendizado é constante. Mas isso melhorou consideravelmente minha assertividade. Adquirindo estes conhecimentos, somos capazes de nos livrar destas situações antes de sofrermos maiores danos. Por isso, recomendo fortemente que você também, meu amigo espectador, procure sempre por mais conhecimento nesse assunto. Vivenciei algumas coisas bem mais cabulosas do que o relato do Conde também, mas isso não convém a ser discutido neste vídeo aqui. No futuro, talvez eu fale mais sobre minhas experiências pessoais. Mas bem, agora é sua vez. Se você quer dizer ou acrescentar algo, nos conte nos comentários. Contamos com sua participação. Por ora, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima! Valeu!